Vamos conversar com o Dr. Pedro também, porque vamos falar de saúde durante esse período de tempo seco, pela baixa umidade do ar, uma situação que pode influenciar quadros de doenças respiratórias. E é muito importante reforçar a necessidade de alguns cuidados simples, inclusive, que a gente pode ter dentro de casa. Converso com o médico pneumologista, o Dr. Pedro Pompeu, que sempre nos atende com muito carinho. Dr. Pedro, obrigado pela presença do senhor. Acho que nós nunca falamos tanto de pulmão, principalmente por esse período seco e por causa da pandemia também, né, doutor? É o grande protagonista de tudo isso. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a gentileza do convite, é um prazer estar aqui com vocês. E justamente isso, eu acho que essa pandemia trouxe, em termos mundiais, a conscientização da importância das doenças respiratórias, né? Acho que nunca, do ponto de vista de abrangência tão maciça assim, as pessoas se deram conta do que as doenças respiratórias podem causar para o organismo, tanto de uma forma a curto, médio e longo prazo, né? Só para contextualizar um pouquinho, algumas doenças comuns, né, de incidência comum, as pessoas não têm uma ideia sobre não só a mortalidade, mas o que a gente chama de morbidade, né? Aquilo que diminui a qualidade de vida das pessoas. Nós tivemos nos 12 primeiros meses, de março do ano passado a março desse ano, em relação ao coronavírus, uma mortalidade de cerca de 2.650.000 pessoas em termos mundiais, né? E quase ninguém sabe que nesse mesmo período, isso se repete ano após ano, porque não depende de pandemia ou de sazonalidade, nós tivemos uma mortalidade de 3.200.000 pessoas do que a gente chama de DPOC, que é uma mistura de bronquite crônica e enfisema, ou seja, matou mais em um ano do que a própria Covid. E também nós não escutamos falar no dia a dia que cerca de 420.000 pessoas morrem de asma todos os anos. Tem gente que acha, inclusive, que a asma nem mata, né? Então, realmente, as doenças respiratórias, elas são importantes, são prevalentes, elas são comuns, né? E que essa pandemia toda sirva, pelo menos, para deixar algumas lições para nós, entre as várias que a gente pode ter, é que realmente o pulmão precisa ser cuidado, né? Nós vamos conviver com ele a nossa vida toda. Um adulto respira em média 8.000 litros de ar por dia, num filtro que você não vai trocar durante 70, 80 anos, se a tua sobrevida for essa. Então, precisamos cuidar melhor dos nossos pulmões. Ô, doutor, e como é que a gente cuida do pulmão? Porque nós falamos sobre tabagismo, nós falamos sobre vícios. Como nós podemos cuidar, ter um pulmão saudável? Pois é. Algumas coisas dependem de nós e outras dependem dos nossos governantes em termos mundiais, né? Assim como eu disse para você que falecem por ano, em média, 3.200.000 pessoas diretamente causada por doenças relacionadas ao tabaco, a mortalidade anual por doenças relacionadas à poluição está em torno de 5 milhões, tá? Poluição de que tipo? Industrial, então as empresas precisam investir em filtros melhores, né? Buscar soluções para poluir menos o ar. Os nossos carros precisam se aprimorar cada vez mais no sentido de poluir menos o ambiente, né? As pessoas também podem colaborar com isso, quer dizer, num ambiente que já é ruim, né? Um ar que está cada vez mais poluído, você vê pessoas fazendo queimadas, né, na frente de casa, ou em chácaras, ou em sítios, né? Isso é uma coisa impensável, né? Você vai contribuir para poluir mais o ambiente, para queimar mais carbono e uma série de outras coisas deletérias. Quer dizer, então depende do macro, né? Depende dos governantes, depende de nós mesmos em eliminarmos o possível formas desnecessárias de poluição ambiental e depende também de nós nos protegermos, né? Por exemplo, nessa época do ano, quem pratica corrida, esse tipo de coisa, cuidado, né? Você vai respirar um ar poluído, você vai respirar um ar com baixa umidade, isso faz com que a concentração de poluentes fique mais baixa na atmosfera, né? Talvez você não tenha uma hidratação adequada, ou seja, né?
nós temos que ter cuidados com nós mesmos e nós temos que ter cuidados com a coletividade também. E cobrar, né, dos nossos governantes medidas mais eficazes de controle à poluição ambiental. Doutor, eu abri aqui perguntas para os nossos telespectadores na nossa página do Facebook. A Stephanie, ela disse que tem asma e quando ela tem crise, falta de ar, ela diz o que pode melhorar isso. Pois é, Stephanie, essa é uma pergunta extremamente interessante, né, e inteligente. Na verdade, nós precisamos de alguma coisa. Primeiro, né, não é só o que é que eu faço quando eu entro em crise, porque eu não tenho a doença só quando eu entro em crise, eu tenho a doença no dia a dia. Crise significa descontrole da doença. Então, primeiro, que tratamento eu estou fazendo para não deixar a minha doença se descontrolar? Então, ela precisa de um tratamento contínuo diário. Sobre esse tratamento contínuo diário, eu tenho menos chance de me descontrolar. Mas uma vez descontrolado, eu tenho que ter por escrito, isso eu obtenho com o médico que eu estou tratando, um plano de emergência. O que é que eu faço quando eu entrar em crise? Até quando eu posso manusear essa crise em casa? E qual é o momento correto para eu ir para uma emergência? Voltando, mais uma vez, tudo que a gente não quer que um asmático, um pneumopata faça nessa época do ano é precisar ter que ir a uma emergência, porque lá ele corre o risco de se contaminar com outras coisas. Então, o tratamento diário ele tem que estar otimizado, mas se por um acaso houver um descontrole, eu preciso ter por escrito um plano de ação para tentar me controlar em casa sem precisar ir para o hospital. Então, tratamento contínuo é o ideal e plano de ação para uma emergência se necessário. Duas perguntas iguais, da Bia e da Silânia. Elas perguntam da bacia com água no quarto para dormir, se ajuda ou não, doutor? Pois é, Silane, essas são perguntas bastante frequentes, né? Na verdade, a ação tem, mas é pequena. O ideal seria mesmo, nessa época do ano, se for possível, você ter um umidificador em casa. Isso você consegue um controle melhor da umidade do ar. A bacia, eventualmente, pode servir se você não tiver como ter um umidificador em casa, mas o umidificador seria o ideal, né? Lembrando que a gente até brinca, né? Cuidado com bacia e pessoa idosa, porque às vezes ela acorda de noite para ir ao banheiro, esquece que tem a bacia ali, tropeça e acaba tendo até um acidente domiciliar, né? Mas qualquer maneira de umidificar, de aumentar a concentração de vapor, né, de umidade no ambiente é interessante, sim. Ô, doutor, uma pergunta também, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Tem gente que fala, eu não sei se eu tenho bronquite, se eu tenho asma. O que diferencia uma da outra? Pois é, no nosso meio, culturalmente, né, todo mundo chama asma de bronquite. Então, dificilmente você atende uma pessoa dizendo que tem asma, né? Para o brasileiro, doenças respiratórias que têm a ver com chiado, falta de ar, eles chamam de bronquite, né? Na verdade, essa doença que tem a ver com alergia, genética, fatores ambientais, isso é o que nós chamamos de asma. E, na verdade, asma não é uma única doença, existem pelo menos 5 a 7 tipos diferentes de asma, cada um com uma característica e com uma resposta ao tratamento. O que o leigo chama de bronquite, então, na verdade, é asma. Mas existe a doença chamada bronquite? Sim. Ela pode ser basicamente de dois tipos, aguda ou crônica. O que é bronquite aguda? Principalmente aquela doença causada por vírus. O indivíduo tem tosse, chiado, falta de ar, na vigência de um episódio viral. Passado isso, ele volta a ser normal. Isso é o que nós chamamos de bronquite aguda. E a bronquite crônica é aquela doença relacionada ao cigarro, é a doença do fumante, tá? Então, a grande maioria das pessoas tem asma. Para você ter uma ideia, a prevalência de asma no Brasil está em torno de pelo menos 12%. Nós temos aí pelo menos 20 milhões de asmáticos no Brasil. Para finalizar, doutor, de uma maneira geral, quem tem problemas respiratórios dentro de casa, o que eu tenho que ficar atento? Como eu posso me organizar para melhorar isso? Tá. Então, primeiro, controle ambiental é comum nessa época do ano, principalmente para quem tem asma e principalmente asma do tipo alérgico, que vai usar cobertores, vai usar agasalhos, roupas que ficarão guardadas meses
sem uso. Então, é imprescindível se lavar essas roupas antes de usar, dê preferência por edredons e não cobertores, né? Porque qualquer coisa porosa, felpuda, pode acumular pó e isso desencadeia a crise. Manter uma higiene da casa, já que você vai ficar muito tempo dentro de casa, né? Manter essa casa limpa, principalmente não descuidar do seu tratamento, fazer o tratamento correto. Lembre-se que você não está tratando sintomas, você está tratando uma doença, e essa doença precisa de um tratamento contínuo, diário, e não simplesmente quando você entra em crise, tá? Então, esses são os principais cuidados: manter o seu tratamento sob controle. Se faz tempo que você não visita seu médico, vá conversar com ele, discuta se esse tratamento ainda é o melhor para você, se você está tendo crise, se você vai escalonar esse tratamento ou não. É lógico, né? Não ter contato nenhum com tabagismo, né? Então, às vezes, pais que têm crianças que têm problemas respiratórios acabam fumando dentro de casa. Não faça isso em hipótese alguma. Ou seja, cuidado. Essa é a pior época do ano para doenças respiratórias. Então, tudo aquilo que você já vinha fazendo em outras épocas do ano, nessa época você tem que ter muito mais cuidado e muito mais controle sobre a sua própria doença. Doutor Pedro, obrigada, viu, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Foi muito importante para todo mundo. Um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço a sua atenção e um ótimo dia a todos. Até mais.